vivendo em um universo das instituições de trabalho, de eclesiástico, de família, que carrega uma sobrecarga emocional muito grande. Carrega uma complexidade nessa estrutura singular. Nele cruzam-se, às vezes, a devoção subjetiva, a responsabilidade comunitária. Muitos líderes religiosos carregam a responsabilidade de estar ali, de estar ajudando, e uma densa teia de expectativas simbólicas. Quando analisamos a ementa da disciplina demanda eclesiásticas e as dores da alma e seus reflexos no corpo, somos convocados a investigar os pontos de fratura, onde o sofrimento psíquico perde a capacidade de ser elaborado pela palavra, onde o sofrimento psíquico, sofrimento psicológico, ele perde a capacidade de ser elaborado pela palavra, ele não consegue externalizar, a pessoa não consegue colocar para fora o que está sentindo, muita pressão, muito problema, muita crise e se inscrever diretamente no tecido orgânico. Então, ele não consegue ser externalizado pela palavra, a pessoa não consegue colocar para fora, falar, jogar, externalizar aquilo que está doendo dentro do interior. Então, não consegue ser externalizado pela palavra. Agora ele passa a se inscrever diretamente no tecido orgânico, no corpo. Quando a pessoa não consegue colocar para fora aquilo que está sufocando, aquilo que está atrapalhando, que está perturbando, o corpo ele vai reagir, ele vai se inscrever, aquele trauma, aquela dor, aquele problema, ele vai se inscrever diretamente no tecido orgânico da pessoa. Por exemplo, existem vários líderes religiosos e conselheiros, operários da fé, existem vários profissionais de saúde, profissionais em várias áreas que sofrem com cargas contínuas, muita carga emocional e várias demandas emocionais, demandas éticas e demandas burocráticas. Hoje, sobre a lente da psicanálise, esse ambiente ele opera muitas vezes como um prolongamento idealizado, que a pessoa idealizou das instâncias parentais, onde falhar ou manifestar fraqueza adquire contornos de culpa existencial ou castigo. Às vezes, quando a pessoa era criança, era pequena, ela não podia dizer não, ela tinha que fazer tudo o que pedia, porque senão tinha castigo, porque senão tinha ali um corrigimento, senão às vezes ela demonstrava aquilo como fraqueza, né? Ela apresentava-se como fraca. Então, ela carrega ali dentro dela alguns dogmas, alguns conceitos. O terapeuta focado nessa área, por exemplo, nós terapeutas focados nessa área, nós deciframos como o peso dessas funções reflete-se na anatomia do sujeito. Como que o peso dessas funções, o peso desses dores, desses conflitos, desses traumas, às vezes um trauma que você sofreu na infância, como isso vai refletir no seu corpo, como isso vai refletir na sua anatomia, em dores, em muita coisa. A somatização na teoria psicanalítica. Para compreender os reflexos corporais,
das dores da alma, recorremos inicialmente ao conceito fundamental de conversão histérica, proposto por Sigmund Freud. Na neurose histérica, o afeto ligado a um pensamento traumático ou reprimido é desinvestido da representação mental e deslocado para uma via de inervação somática. O corpo, ele torna-se um palco de encenação de um conflito inconsciente não verbalizado. Quando a pessoa tem muita mágoa, muito ressentimento, muito trauma, está vivendo muito estresse, passando muita raiva, o corpo torna-se um palco de encenação de um conflito inconsciente não verbalizado, não externalizado, que a pessoa não fala, que a pessoa não joga para fora. Contudo, nas demandas institucionais contemporâneas, nós deparamos também com o campo da psicossomática clássica, que é, por exemplo, na Escola de Paris, Pierre Marty, e as formulações de Jacques Lacan sobre o gozo e a letra no corpo. Diferente da conversão histérica, aquela pessoa histérica, né? Que possui um sentido simbólico claro a ser decifrado pelo viés do xiste ou da metáfora. A lesão ou a disfunção psicossomática estrita pode surgir quando há uma falha crônica na capacidade de simbolização do aparelho psíquico, onde falta a palavra. Muitas vezes falta a pessoa falar, externalizar. Ela não pode falar, ela não pode externalizar aquele trauma, aquela dor. E aí o corpo vai reagir, o corpo vai ser punido. Sobre o dano tecidual crônico causado pelo estresse contínuo do superego institucional. Então o corpo vai sofrer esse castigo do inconsciente. O inconsciente agora vai castigar o corpo, porque o corpo está sendo ali um palco, está sendo ali um depósito de muita dor, de muito trauma, de muita angústia, de muita raiva, de muito ódio. Então, o corpo, o inconsciente vai punir, vai castigar esse corpo que está reprimindo muito trauma, muita dor. Então, por isso que é importante você se cuidar, você tratar a sua mente. Você precisa tratar a sua mente. Você não pode continuar carregando esse peso. Nós, terapeuta, nós não te ouvimos para te julgar. Nós ouvimos a sua história sem julgamento. Aqui no ambiente terapêutico, no meu ambiente terapêutico de Ana Paula Andrade, eu não vou te julgar. Eu vou ouvir você sem julgamentos. O sintoma somático na clínica das demandas institucionais frequentemente se apresenta como último recurso de um sujeito capturado pelo dever e impedido de renunciar ao ideal. O superego eclesiásticos e o imperativo do ideal. Do ponto de vista estrutural, a dinâmica eclesiástica tende a inflar o ideal do eu e a enrijecer o superego. O sujeito comprometido com o cuidado pastoral, por exemplo, com a rigidez dogmática, é submetido a uma exigência contínua de perfeição, de altruísmo absoluto e de infalibilidade moral. Então, às vezes a pessoa, ele é um profissional, ela é uma profissional e ela não pode errar, ela não pode falhar,
Ela não pode, ela tem que ser perfeita em tudo que ela faz. E aí acaba que isso causa uma sobrecarga emocional, porque nós somos seres humanos e às vezes nós cometemos falha. Às vezes a gente precisa desabafar. A gente precisa falar, precisa desabafar. E às vezes ela vive uma vida onde que ela não pode falhar. Ela não pode mostrar fraqueza para ninguém. E aí, como é que fica? O imperativo categórico traduz-se em uma representação massiva de pulsões consideradas inaceitáveis, com a agressividade, o cansaço, a dúvida espiritual e a sexualidade. Então, esse corpo que está cansado, que está estressado, ele vai agora começar esse organismo, que é esse corpo, essa pessoa, o corpo dessa pessoa vai manifestar agressividade, cansaço, dúvida espiritual e às vezes vai ter uma vida sexual degradada. Quando a barreira defensiva falha, o conflito interno instala-se. Como o sujeito não pode decepcionar a comunidade, não pode decepcionar o chefe, não pode decepcionar, às vezes, a família, não pode dizer não para as pessoas, não pode decepcionar de alguma forma. O outro, instituição externa, são internalizadas. Então, esse sentimento que não pode sair para fora, ele vai internalizar para dentro, voltando-se contra o próprio organismo. Então, esse sentimento ele vai contra o seu próprio organismo. Essas dores que você sente, essa palpitação, essa angústia, essa aflição, dores crônicas, às vezes é o seu inconsciente te punindo. Por quê? Porque você não pode externalizar, você não pode verbalizar, você não pode externalizar, você não pode jogar para fora. Então você acaba internalizando. E se você internaliza, seu corpo vira um depósito de trauma, de mágoa, de ressentimento. O que vai acontecer? O seu inconsciente vai punir o seu organismo, vai punir seu corpo. Com o quê? Com dores. E aí é onde que você precisa tratar isso. E nós, terapeuta, estamos aqui para ouvir sua história, para te ouvir sem te julgar. É só chamar no direct e agendar a consulta terapêutica, tá? Estamos com uma promoção por tempo limitado. Quando a barreira defensiva falha, o conflito interno instala-se. Como o sujeito não pode decepcionar a comunidade, é isso que vai acontecer. O cansaço físico extremo, que é o burnout espiritual, e as dores crônicas atuam como uma punição inconsciente legítima, permitindo ao sujeito pausar suas funções. Então, quando o inconsciente pune o organismo, pune o corpo, o organismo vai ter que parar. O seu corpo vai ter que parar quando vem as dores, quando isso externaliza, quando o que está dentro, reprimido, quando esse sentimento que está interno, internalizado, reprimido, acontece que o corpo, o organismo não suporta mais, aí o organismo vai ser punido. Seu corpo agora vai manifestar os sintomas físicos de todas essas dores, de todos esses traumas, de toda essa raiva, de todo esse ódio, de toda essa angústia que está dentro de você. Porque você está sendo um depósito de toxina, um depósito de lixo. O ódio, a raiva, o ressentimento, o trauma acaba se tornando lixo,
acaba se tornando toxina dentro do seu corpo. Então, o cansaço físico extremo vem o burnout espiritual. E as dores crônicas atuam como uma punição do inconsciente legítima, uma punição legítima, permitindo ao sujeito passar suas funções sem o peso consciente do pecado, da negligência ou da omissão. Então, a pessoa sai como vítima. Eu vou ter que parar de fazer o que eu estou fazendo porque eu não estou aguentando, eu estou sentindo dores, eu estou sofrendo, eu não estou bem. Então, a pessoa para de fazer o que está fazendo. Então, a pessoa sai como vítima. Só que no fundo, às vezes você está sofrendo. Você não está aguentando mais. E você quer mudar a sua vida. Tem gente que quer mudar. Tem gente que não quer mudar. Se você quer mudar, chama no direct para a gente agendar a sua sessão de terapia. Para a gente começar seu tratamento. Mas se tá tudo bem, dá para seguir, tudo certo. Manifestações clínicas comuns e seus reflexos corporais. No manejo terapêutico, voltado a esse público, observam-se padrões somáticos recorrentes associados às dores da alma. Tensões musculares, talvez você tenha muita tensão muscular, quadros álgicos crônicos, por exemplo, dor de cabeça tensional, que é dor de cabeça derivada da tensão, fibromialgia, cervicalgias, dores na cervical severas, representam a armadura corporal. É uma armadura que o seu corpo criou, uma couraça, seu corpo criou essa couraça rígida, montada para sustentar o peso literal e metafórico da comunidade. Então, para sustentar o peso do que você carrega, o peso da responsabilidade que você carrega, seu corpo desenvolveu uma couraça, desenvolveu uma armadura, que às vezes são dores de cabeça tensional, fibromialgia, dores na cervical severa, para poder suportar esse peso dessa responsabilidade. E você não pode continuar carregando isso, porque isso vai atrapalhar a sua vida. Isso está atrapalhando a sua vida. Se você quer mudar, você precisa marcar uma sessão com a gente. Disfunções gastrointestinais. Tem gente que não está conseguindo digerir mais a situação. Tem gente que não está conseguindo mais digerir. E aí vai acontecer o quê? Gastrite, úlceras e síndrome do intestino irritável. Intestino irritado. O intestino não consegue segurar nada, intestino irritado. Refletem a dificuldade em digerir as mazelas alheias. Os segredos confessionais são tanto os segredos ouvidos e a pressão institucional diária. Tanta pressão, todo dia, tanta pressão, tanta coisa ouvindo, tanto segredo ouvindo da comunidade ali, e a pessoa não consegue digerir. Aí o corpo, o organismo vai reagir, vai refletir. O inconsciente vai punir o organismo. Porque dessa forma, se o inconsciente punir o organismo, por exemplo, com a úlcera, com a gastrite, o organismo, o corpo, a pessoa, o sujeito, a pessoa vai ter que parar de exercer aquela função. Então a pessoa vai sair como vítima e não vai precisar desagradar ninguém. E às vezes você está sofrendo o que você está sofrendo hoje
Porque você tem medo de desagradar as pessoas, você tem medo de falar o que você pensa, porque você tem medo de desagradar. Manifestações dermatológicas é uma outra manifestação clínica também. A psoríase, dermatites psicogenéticas que expõem na pele a barreira frágil entre o ambiente efervescente, aquele ambiente ali ou do trabalho, da casa ou da igreja, enfim, depende do ambiente que a pessoa ali é o líder, que está com muita sobrecarga. E a intimidade sufocada do sujeito. A pessoa tem uma vida e ela não consegue mais viver a vida dela porque ela está sobrecarregada demais com os problemas alheios. Diretrizes para o manejo terapêutico. Para o terapeuta, para nós que somos terapeutas, é que atua no acolhimento de pacientes imersos em demandas eclesiásticas, por exemplo, um exemplo, o percurso analítico deve guiar-se por 3 pilares fundamentais: a flexibilidade do superego, a validação da falta, a construção de um espaço de convencionalidade analítica e a tradução do sintoma em palavra. O primeiro aqui, que é a flexibilidade, a flexibilização do superego e a validação da falta. O objetivo primordial é permitir ao paciente acolher sua própria vulnerabilidade e castração, romper com o mito de completude e da infalibilidade. O primeiro passo para que o corpo pare de gritar. Se seu corpo está gritando com dores, com reações na pele, você precisa primeiro assumir essa responsabilidade de que você não é infalível. Você também erra, você é frágil, você é um ser humano. Você tem que mudar essa mentalidade de que você sozinha vai dar conta de fazer tudo, de que você tem que fazer tudo certinho. O sujeito precisa entender que o esgotamento corporal não é falta de fé. Não é porque você perdeu sua fé. Se você está esgotada emocionalmente, não é que você perdeu sua fé, mas a humanidade se impondo sobre o excesso de exigência. Às vezes tem muito excesso de exigência e o seu corpo está gritando, seu corpo precisa de descanso, seu corpo está dizendo que você precisa parar. E se você precisa de acompanhamento terapêutico, me chama no direct para gente continuar aí. Construção de um espaço de confessionalidade analítica. Diferente da confissão religiosa voltada à busca de absolvição e reparo moral, a escuta terapêutica, nossa escuta terapêutica como terapeuta, nós somos laico. O que significa isso? Neutro e livre de julgamentos. Nós não vamos te julgar, nós não vamos ouvir para te julgar. Vamos ter uma escuta neutra e laica. A gente vai ouvir sua história porque sua história é importante, mas você não precisa ter medo de ser julgada. Onde o sujeito possa expressar suas pulsões ambivalentes, seus ressentimentos contra seu trabalho, contra a instituição que você está, você pode falar de forma livre. E suas fraquezas, você pode falar de suas fraquezas sem o medo do banimento, sem o medo de ser banida ou da condenação eterna. Então, você pode falar livremente, tá? Dentro do nosso espaço terapêutico, nós ouvimos o paciente com respeito, ouvimos o paciente sem julgamentos. E por último, tem a tradução do sintoma em palavra. Se você tem um sintoma,
Você precisa dar nome para esse sintoma. Qual que é o nome desse sintoma? O trabalho analítico consiste na transposição do sintoma somático para a cadeia de significantes. Quando o paciente consegue verbalizar o seu cansaço, o paciente precisa dar nome, você precisa dar nome ao cansaço que você está vivendo. Qual que é o nome desse cansaço? Você precisa nomear a sua raiva e delimitar o seu desejo para além das expectativas comunitárias, além do que as pessoas pensam. Então você precisa dar nome ao que você está sentindo. Essa raiva, esse ódio, essa angústia, esse trauma, você precisa dar nome para isso. O que foi que aconteceu? É lá na infância? É na adolescência? É na vida adulta? O que foi que aconteceu? Você precisa dar nome para isso. E nós, terapeuta, vamos te ajudar a encontrar esse caminho para dentro de você mesmo, para dentro de você mesma. Então, você tem que dar nome para isso além das expectativas das pessoas. Porque às vezes você fica só olhando o que seu chefe pensa, os seus colegas de trabalho, o que as pessoas que estão à sua volta, na sua casa, no seu meio de amigos, de amizade, o que eles pensam ao seu respeito. Ou do trabalho, da comunidade ali, onde você é líder. Você precisa olhar além da expectativa comunitária, além da expectativa das pessoas. O afeto retido é liberado da inervação somática, promovendo o alívio dos reflexos corporais. Então, quando você começa a dar nome a esses sintomas e você começa a identificar, você tem alguém para te ajudar ali a avançar. Acordar, despertar e avançar. Você precisa avançar. Você precisa usar essas ferramentas a seu favor para você se livrar desses pesos emocionais. Como é que você faz para se livrar dos pesos emocionais, de todos esses problemas? Clica no link da bio, chama no direct, clica no link, agende a sua consulta para a gente poder fazer um acompanhamento terapêutico e te dar direcionamento. Primeiro te ouvir sem julgamentos e te dar um direcionamento para que a sua vida seja transformada, para que você tenha uma vida mais leve. Você tenha uma vida com jugo leve, com jugo suave. Porque Jesus quer que você deixe o seu jugo pesado com ele. O jugo pesado não é para você carregar. Não é para você carregar jugo pesado. Você vai carregar um jugo suave. Você vai carregar um jugo leve. E eu, como terapeuta cristã, estou aqui para te ajudar a encontrar esse caminho para dentro de você mesma. Esse caminho para dentro de você mesma. Clica no link da bio e agende a sua consulta para a gente dar continuidade nesse tratamento. A live de hoje termina por aqui. Amanhã eu volto novamente falando sobre as dores da alma e vou estar aprofundando, falando mais sobre as manifestações clínicas, sobre os sintomas clínicos. O que a pessoa sente, tá? Eu vou aprofundar mais. Uma ótima noite para vocês. Obrigada pela audiência. Marlene Martins está perguntando, eu sou de onde? Eu sou de Minas Gerais, Marlene. Sou de Minas Gerais. Marlene. Boa noite, Marlene Martins. Minas Gerais, Marlene. Tem o Instagram também. Pode estar seguindo no Instagram.
Uma ótima noite para vocês. Chama no direct que a gente continua aí a conversa, tá? Ou clica no link da bio. Se chamar no direct, eu também mando o link do meu consultório virtual. Ou chama no direct, tá?